Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, hoje no livro de Daniel, no capítulo 9. Daniel tem uma revelação profética de acontecimentos futuros e isto seria algo extremamente importante para o entendimento das coisas que hão de acontecer. E é interessante observar que não apenas acontecimentos que viriam a ocorrer brevemente, mas acontecimentos que vão ocorrer no dia do Senhor, no dia que Jesus voltar, no fim dos tempos mesmo. Então, Daniel teve essa revelação e nós vamos ver aqui na palavra do Senhor como foi essa revelação. Antes nós vamos ver a oração de Daniel. No começo do capítulo 9, versículo 1 diz: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo o Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito em Jerusalém, conforme está escrito na lei de Moisés. Toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo à tua vontade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo nome, teu santo monte, a tua ira e a tua indignação, os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age,
Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Enquanto eu estava falando e orando, confessando meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Meus queridos, nós vemos aqui Daniel orando pelo seu povo, orando a Deus, assumindo a culpa por todos os pecados, não apenas dele, mas também do seu povo, e isso é algo que nós precisamos até refletir, o quanto nós temos orado pelo nosso povo, o povo brasileiro, o povo que ama essa nação, né, o povo que nasceu aqui no Brasil, que vive aqui no Brasil, quanto nós temos orado para que Deus cumpra os projetos dele, né, na nossa nação, quanto nós temos orado por nossos compatriotas. Nós percebemos que Daniel faz essa oração logo depois de contar o tempo da profecia dada por Jeremias. Então, Jeremias profetizou que seriam 70 anos de cativeiro babilônico, ou seja, se contarmos desde o início do ataque da Babilônia ao povo de Judá, no ano 606 a.C., então aproximadamente no ano 536, 537, por aí seria o tempo da restauração. Então Daniel aguça o seu senso de patriotismo, vê que o tempo está muito próximo da restauração de Jerusalém, cria expectativa e começa a olhar o calendário profético, a agenda de Deus para que o povo recebesse essa restauração. E ele começa a clamar em oração para que o povo recebesse o perdão dos seus pecados. Percebamos aqui no versículo 18, diz que não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Eu já ouvi algumas pessoas orando assim: Senhor, se eu tenho algum crédito contigo, que o Senhor atenda o meu pedido. Meus queridos, nós não temos crédito nenhum. Imagine só Daniel, que foi um homem justo, um homem que teve um comportamento exemplar em várias áreas da sua vida, um homem que era reto diante de Deus, um homem consagrado, orava 3 vezes por dia disciplinadamente, né? Quanto nós temos das características que Daniel tinha, né? E Daniel, ele diz que fazia essa oração não por ter algum ato de justiça que fosse creditável a ele diante de Deus, mas
pela infinita e grande misericórdia do Senhor, então ele fazia aquela oração pela restauração do seu povo. Quando nós estamos diante do Senhor, nós precisamos entender que a gente não tem mérito nenhum diante do Senhor, nós estamos diante dele para orar pela misericórdia dele sobre as nossas vidas. E depois, meus queridos, nós vemos essa profecia das 70 semanas, e isso deve ter deixado Daniel de cabelo em pé, e tem deixado também muitos estudiosos de cabelo em pé, porque a gente fica aí calculando qual é o período então dessas 70 semanas. Nós vamos ter um entendimento aqui que é muito claro que essas 70 semanas têm 6 propósitos bem definidos, estão descritos aqui no versículo 24, né, que era então acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então, essa profecia das 70 semanas está relacionada diretamente com esses 6 propósitos descritos aqui pelo anjo Gabriel, que trouxe a mensagem do próprio Deus para Daniel. Então, nós vemos que toda a mensagem dessas 70 semanas tem a ver com o plano de salvação, tem a ver com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro aqui dessa mensagem das 70 semanas. E, portanto, nós vamos fazer o cálculo todo aqui a partir daquilo que, é claro que o tempo já passou, então fica mais fácil para a gente fazer o cálculo aqui. Então, nós vamos olhar a partir de Jesus Cristo. Nós olhamos a vida de Cristo e aqui a profecia diz que no final das 7 semanas primeiras e depois do segundo período aí de 62 semanas, o ungido será morto. Então, se Jesus Cristo foi morto ali pelo ano 30, 33, então calcula-se o período retroativo e acha-se aí a data aproximada do decreto do rei Ciro, né, do rei Artaxerxes, mandando que os muros fossem reconstruídos. Aqui diz bem claramente no versículo 25 que seria a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém. Então, Artaxerxes manda reconstruir Jerusalém no ano de 445. Então, é aproximado, né? Então, essas 70 semanas se refere a 70 períodos de 7 anos, ou seja, cada período aí, né? Então seriam 70 setes, né? 70 semanas seria 70 setes. Lembrando que toda a numerologia e o calendário judaico é baseado no número 7, tá certo? Então temos aí essa explicação do que seria 70 semanas e temos claramente a profecia sendo cumprida em Jesus Cristo, mas nós temos algumas coisas assim, bem definidas e outras que não estão muito claras para a gente. Então, o que está bem definido aqui, que a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá, e isso aconteceu no ano 70, o templo foi realmente destruído e Roma, o Império Romano, fez com que tudo isso acontecesse. No entanto, nós temos aí um espaço de tempo entre o final das 62 semanas e a última semana. E esse espaço de tempo não é contemplado aqui pela profecia de Daniel. Lá em Efésios, no capítulo 3, Paulo teve um entendimento de que essa lacuna entre a morte de Jesus Cristo e a última semana, a grande tribulação, seria então o tempo chamado igreja. Nesse período, é o período que nós estamos vivendo, é o período em que a igreja de Jesus Cristo reina aqui na terra, é o momento em que a gente, como igreja, cultua, adora ao Senhor e vive nesta nova aliança. Aí nós temos no versículo
no final do versículo 26 ainda, o fim virá como uma inundação, com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. Então aqui já está se referindo ao anticristo que surgirá fazendo uma aliança, provavelmente um líder político europeu que fará uma aliança com alguns outros países para estabelecer a paz no Oriente Médio, e essa paz será o início aí da grande tribulação, né? Será o grande marco desta última semana dada aqui em Daniel, apresentada aqui para a gente em Daniel. Mas o que vai acontecer é que no meio dessa semana, né, no meio desse período de 7 anos, ele vai dar fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado um sacrilégio terrível, ou seja, será feito um sacrifício abominável, né? As versões mais antigas da Bíblia dizem abominação de desolação, né, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então esse anticristo já tem o fim dele decretado, o Senhor Deus obterá vitória por meio de Jesus Cristo e seus anjos na batalha, e nós vamos ver que tudo isso vai acontecer no futuro, que eu e você estejamos preparados para o período da grande tribulação, e é algo que inquieta o coração de muita gente, porque mexe com as nossas expectativas, isso é verdade, mas nós precisamos ter plena paz e consciência de que o nosso Deus é um Deus que cuida da sua igreja, é um Deus que ama o seu povo, e portanto nós estaremos protegidos pelo nosso Deus. Nós vamos sim passar por muitas consequências dos nossos pecados, dos pecados de todas as nações, né, do mundo como um todo. No entanto, nós teremos a proteção maior, né, a proteção soberana do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor, por meio do estudo da sua palavra, nos dá a oportunidade de refletirmos sobre os acontecimentos do passado, acontecimentos históricos que nos ajudam a entender o nosso presente e que nos dão um vislumbre do que nos aguarda no futuro. Que o nosso coração esteja preparado para tudo o que vamos enfrentar daqui para frente, que o Senhor esteja do nosso lado, dando-nos sabedoria, dando-nos revelação de tudo o que acontecerá e dando-nos também paz e tranquilidade em nossos corações, porque o Senhor está do nosso lado, Pai. Obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor nos abençoe e nos direcione em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Então, não perca aí a nossa série de estudos bíblicos aqui no livro de Daniel. A gente vai se aprofundar ainda mais nessa questão do futuro. Tem muito mais coisa aí que a gente vai estudar, tá certo? E eu acredito que vai ser bênção para todos nós estudarmos a palavra de Deus, nos aprofundarmos e formarmos aqui um exército de pessoas que leem e estudam a palavra de Deus. Não deixe de se inscrever no nosso canal, comentar aqui embaixo se esse devocional tem contribuído para a sua edificação pessoal, e manda aí esse vídeo para mais pessoas, para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, enfim, faz tudo aí, interage com a gente para a gente poder você vai dar aquela força para o nosso canal e vai também fazer com que o nosso material chegue para mais pessoas. Tudo bem? Deus abençoe, até amanhã se Deus quiser, um forte abraço, tamo junto e tchau.